Olá, boa noite, bem-vindos, bem-vindos a todos vocês que vão chegando aí no nosso canal para este tempo tão precioso. Um tempo de busca da presença do Senhor, um tempo de derramar o coração em sua presença, um tempo de ouvir a sua voz através da sua palavra, um tempo de cumprirmos um propósito de oração, propósito pelo Brasil. Estamos orando nesses 320 dias e hoje é o nosso 264º dia. 264 dias orando, proclamando a palavra de Deus, lançando sobre os céus do Brasil esta espada flamejante da palavra de Deus. Que maravilha, podemos ser usados por Deus, podemos escrever história, a história da igreja nesse tempo do fim. Fico muito feliz de ter vocês conosco. Hoje também, esse dia 4, né? 4 de dezembro, nós estamos tendo o nosso encontro dos coordenadores da América Latina. Tem sido uma bênção, algo assim tremendo. Alguns queridos irmãos da nossa live estão conosco. Pastor Luiz, com a sua esposa Vera, Cristina da Flon, a Lu, querida. Alguns irmãos estão conosco, que estão sempre aí na live com a gente. Eu sei que se você pudesse, você também estaria conosco. Bem, como a nossa live hoje está sendo gravada, então não vai dar para eu acompanhar todos que aí estão presentes. Mas estamos juntos, estamos neste propósito e vamos cumprir o propósito do Senhor. Orando, crendo e buscando a sua face. Que Deus abençoe cada um de vocês. Senhor, recompense cada um pela oração, pelo propósito firme, por serem mantenedores do ministério. Temos caminhado, estamos indo e eu sei que nós estamos construindo lá na eternidade, lá no céu. Estamos construindo com os nossos atos, com a nossa vida, com a nossa disposição, com a alegria de ter o Espírito Santo nos guiando. Então vamos construindo cada dia no fogueiro e no labor, não com pregos nem martelo, como faz o construtor. É o edifício espiritual, seguindo um plano divinal. Vamos todos construir um edifício para o porvir. Isto mesmo, que alegria podemos construir para o Senhor, construir para o porvir, construir na presença do nosso Deus. Como é bom podermos saber que tudo que estamos fazendo aqui há um paralelo nos céus. O que nós fazemos aqui na terra está sendo registrado nos céus. Ai, que alegria eu tenho de saber isso, que os céus estão nos fotografando, nos filmando, e este dia e este momento está diante do Senhor. E que alegria ter o coração livre de todo peso, o coração livre para Deus, para cumprir o seu propósito. Bem, queremos louvar a Deus pela vida de cada um de vocês. E antes de lermos a palavra, antes de lançarmos sobre os céus do Brasil a palavra de Deus e a nossa oração, queremos orar uns pelos outros. Sabemos que são muitos pedidos por enfermidade, por libertação, por salvação, por suprimento, por portas abertas de emprego, por causas na justiça. Vamos orar então? Feche seus olhos, curve sua fronte, coloque diante de Deus os seus pedidos agora. Vamos orar. Pai, aqui estamos com nossos irmãos de tantos lugares do Brasil, de nações. Sabemos, ó Deus, que é um privilégio tão grande estarmos juntos. Sabemos que o Senhor nos levantou, que o Senhor nos uniu para cumprirmos o teu propósito.
eis-nos aqui para ouvir a Tua voz, para estar na Tua presença, para glorificar o Teu nome. Eis-nos aqui, Senhor, e o Senhor contempla cada um de nós. Passa em revista a nossa vida, lava o nosso coração, limpa-nos, Senhor, de todo e qualquer pecado, por palavras, por atitudes, por omissão. Perdoa-nos, Senhor. Lava-nos com o sangue de Jesus. Estejamos puros e purificados no Senhor, para que o Teu nome seja glorificado, para que possamos erguer mãos limpas, mãos santas, para orar pelo Brasil. Abençoe cada família, cada lar. Oh Deus, estende a Tua mão para abençoar, para curar, para restaurar, para, ó Deus, trazer a resposta, para impedir o inimigo de agir, para levantar o Teu nome, trazer a Tua luz em cada lar, representado nas pessoas que estão conosco ao vivo e nos que assistirão depois. Abençoe cada um com o tremendo poder do Senhor, com a Tua graça, Tua paz, Tua verdade. Abençoa, Senhor, com cura. Oh Deus, e traz a salvação para os parentes, aqueles que estão, ó Deus, presos ao vício, ao álcool, à droga, à bebida, a ideologias contrárias à Tua palavra, a perversidades, a pornografia. Liberta, Senhor, liberta com Teu poder maravilhoso. Sabemos que Tu és Deus que ouves a nossa oração. Atua, Senhor, nos corações e que nossas famílias, nossos queridos sejam salvos para a Tua glória. Abençoe, ó Deus, trazendo cura, não somente para aqueles que nós trazemos os pedidos a Ti, mas em toda a terra, em toda a humanidade. Visita os leitos de dor, visita os hospitais. Ó Espírito Santo, Tu és onipresente, Tu és onipotente, tens todo o poder de trazer a vida, a cura e a ressurreição. Opera nos enfermos e sopra o Teu sopro de vida, de paz, e que eles saibam que receberam o toque do Senhor e se convertam e busquem o perdão dos pecados e sejam salvos para a Tua glória. Ouve as nossas orações, recebe cada pedido, abençoe cada lar. Aqueles que estão fazendo aniversário, dê a bênção, a alegria, a paz, muitos anos de vida, Tua bênção para a glória do Teu nome. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É tão bom orar, é tão bom ter a certeza de que o nosso Deus é este Deus que ouve a nossa oração, este Deus que está conosco, este Deus presente, este Deus que nos ama, este Deus que nos responde, este Deus que é totalmente poderoso no céu, na terra, no tempo, no espaço. Não há impossíveis para o nosso Deus. Glória ao Seu nome. Bem, antes de lermos a palavra, não se esqueça de dar o seu like, ou colocar aí gostei, esse joinha. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar este sininho aí, para que nós possamos mandar para você os vídeos. Tem vídeos novos todo dia, temos as nossas devocionais todos os dias, às 6 da manhã, que você possa receber e compartilhar, que seja uma bênção, amém? E que você também seja mantenedor deste ministério, 24 horas diante do Senhor. Queremos que você venha conosco até os confins da terra. É um privilégio servir ao Senhor. É um privilégio fazer missões. É um privilégio orar debaixo da direção do nosso Deus. Amém? Deus te abençoe. E obrigado a você que tem sido um mantenedor fiel. Deus te abençoe e que o Senhor retribua 100 vezes mais. Tudo que você tem colocado neste ministério, receba 100 vezes mais, para continuar sendo bênção em todo o tempo, para a glória do Senhor. Amém? Bem, hoje nós vamos começar o Evangelho de João.
Já lemos os 39 livros do Antigo Testamento, lemos Mateus, Marcos e Lucas. Agora vamos começar o Evangelho de João. Os 3 primeiros evangelhos são chamados sinóticos, porque eles contam mais ou menos os mesmos milagres. Então, o que tem em Marcos, tem também em Mateus, tem em Lucas, e cada um com características diferentes, especiais. Mateus escreveu para os judeus, então em Mateus nós temos sempre a expressão para que se cumprisse o que fora dito nas Escrituras. Então Mateus ele mostra que Jesus é o Cristo prometido nas Escrituras. Marcos escreveu para os romanos, é um evangelho mais curto, 16 capítulos, e com muita atuação, muita agilidade. Então a gente vai ver Jesus como servo. Mateus mostra Jesus como rei, como leão. Aqui Marcos mostra Jesus como boi, como servo. Ele diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ele escreve para os romanos querem ação, tudo rápido. Lucas era grego e escreveu para os gregos. Os gregos são os pais da filosofia, gostam dos pensamentos. Nós vamos ver a maioria das parábolas no Evangelho de Lucas. Lucas mostra Jesus como homem, o rosto de homem, os sentimentos, Jesus como um homem verdadeiramente. Totalmente Deus, totalmente homem. Lucas. E nós vamos encontrar o Evangelho de João, que não faz parte desses 3. João não conta, ele separa 7 milagres, 7 momentos da vida de Jesus, e alguns que não estão escritos nestes evangelhos, como Jesus transformando água em vinho, está só em João, Jesus ressuscitando Lázaro, está só em João, Jesus abrindo os olhos, ou fazendo olhos, ou dando vista àquele cego de nascença, é Jesus. Aquele homem que estava ali no tanque de Betesda, só João que conta. Então João é um evangelho que mostra... Um momentinho. João mostra Jesus como a águia voando no céu. Ou seja, João vai mais longe, mais alto. Ele escreveu para toda a humanidade. Então, no Evangelho de João, nós vamos ver muito a palavra mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. E João vai nos mostrar Jesus como Deus. João, ele é um evangelho para a gente estudar junto com Gênesis. Gênesis começa dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas João vai antes do princípio da criação. João diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João vai antes da criação do mundo. Então vamos ver este evangelho maravilhoso, escrito por aquele discípulo amado, o mais jovenzinho deles. Pouco mais que um adolescente, João era o mais novo discípulo de Jesus, irmão de Tiago. Tiago foi o primeiro mártir, João foi o último dos discípulos a morrer. Vamos ver então o Evangelho segundo João. Cláudia, querida, tome aí a palavra e vamos juntos. Hoje temos João capítulo 1, 2 e o 3. Vamos lá? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas
não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. Verso 10. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Este texto aqui, este início aqui do Evangelho de João, esse prefácio, né, mostrando a encarnação do Verbo, é tão profundo, é tão maravilhoso, nos mostra Jesus como Deus. Antes da fundação do mundo, antes das coisas criadas, no princípio era o Verbo. Verbo é a palavra em ação. O Verbo se fez carne, se fez homem, porque para salvar os homens era necessário que Jesus fosse Deus, homem. Ele tem a plenitude destas duas naturezas, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, para nos levar ao Pai. Verso 15. João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Verso 19. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: Quem és tu? Ele confessou e não negou. Disse: Eu não sou Cristo. Então lhe perguntaram: Quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: Não sou. És tu o profeta? Respondeu: Não. Disseram-lhe, pois: Declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus e perguntaram-lhe: Então, por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias e nem o profeta? Respondeu-lhes João: Eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde Jesus estava batizando. Verso 29. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este a favor de quem eu disse:
Após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Verso 35. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos e, vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes: vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª, isto é, 4 da tarde. Verso 40. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Oh, vamos parar aqui um pouquinho. Simão quer dizer aquele que ouve. Jesus mudou o nome dele para Cefas, em hebraico, ou Pedro, Petros, no grego, que significa pedra, rocha. Verso 43. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis os céus abertos, o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ai, que lindo este capítulo 1 do Evangelho de João. Aqui temos a descrição de quem é Jesus. Jesus, o Filho de Deus, Jesus, Deus homem, Jesus, o Verbo de Deus que se encarnou, que se tornou homem, Jesus que veio tabernacular conosco, veio aqui à terra. Ah, que coisa tão linda, tão preciosa.
E Jesus, então, começando o seu ministério, vai passar por João no deserto. Vai ser batizado por ele. João, ele reconhece que Jesus é o Cordeiro de Deus. O Cordeiro que vai dar a sua vida em resgate da humanidade. Ele apresenta Jesus ao mundo, à sua época, dizendo: eis o Cordeiro de Deus. E os discípulos dele começam a seguir Jesus. Entre eles, Filipe. Filipe vai a Jesus e Jesus diz: o que você quer? Senhor, onde o Senhor está? Onde o Senhor fica? Eu quero estar contigo. Vem e vê. Filipe então encontra Natanael. Natanael, que é Bartolomeu, é o mesmo nome, mesmo discípulo, Natanael ou Bartolomeu. E Jesus disse: eu te vi antes que Filipe te chamasse, debaixo da figueira. Debaixo da figueira era lugar de oração, de busca do Senhor. E Natanael reconhece que Jesus é o Cristo. Amém? Coisa linda. Lançamos sobre os céus do Brasil o capítulo 1 de João, para que o Brasil e todos os brasileiros saibam que Jesus de Nazaré é o Cristo de Deus, o Messias prometido, o Salvador da humanidade. Jesus, Yeshua HaMashiach. Vamos ao capítulo 2. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Verso 11. Com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Vamos parar aqui um pouquinho. Nós falamos que a gente estuda João com Gênesis. Gênesis, no capítulo 1, é a criação de todas as coisas. No capítulo 2, o primeiro casamento, a primeira família, ou seja, Deus trazendo Eva para Adão. E nós sabemos que o capítulo 3 vai haver o pecado, e o pecado entrando na família, entrando na raça humana. Mas aqui o capítulo 2 de João é Jesus num casamento. Olha, lá no Gênesis, Deus fez o casamento de Adão e Eva. Aqui Jesus resolvendo um problema no casamento, bem no comecinho, na festa. Faltou vinho e Jesus transformou a água em vinho. Jesus transformando, Jesus operando no lar, no casamento. Vinho na Bíblia simboliza alegria. Alegria do casamento, alegria na família. Então, muito lindo percebemos isso, Jesus transformando, Jesus trazendo alegria para a festa. Versículo 13, Jesus purifica o templo. Estando próxima a Páscoa dos judeus,
subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal mostras para fazeres estas coisas? Jesus lhes respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram-lhe os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Vamos parar aqui um pouquinho. Jesus purifica o templo, derruba a mesa dos cambistas, solta os pombos, solta as ovelhas. Eles querem saber que autoridade era aquela e Jesus disse que o templo seria reedificado em 3 dias. Os discípulos creram na Escritura e na palavra de Jesus. O Novo Testamento traz a palavra de Jesus, que concorda com o Antigo Testamento. As profecias do Antigo Testamento se cumprem no Novo Testamento, mas o Novo Testamento é que traz luz, é que revela tudo que estava lá em sinais no Antigo Testamento. O Novo Testamento revela Jesus, o Cordeiro da Páscoa, o Cordeiro de Deus. Amém. Verso 23. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Bem, assim termina o capítulo 2 de João, do Evangelho de João. Esse capítulo que nos mostra Jesus transformando água em vinho, Jesus purificando o templo, Jesus arrumando as coisas para que eles soubessem a vontade de Deus. Jesus acertando as coisas com as pessoas, um a um. Jesus acertando no casamento, Jesus acertando na igreja, no templo. Porque Jesus, o Filho de Deus, é Deus. E quando ele entra em cena, ele põe ordem em todas as coisas. É maravilhoso ver a atuação do Senhor. Lançamos sobre os céus do Brasil o capítulo 2 do Evangelho de João, para que o Senhor ponha em ordem no Brasil os casamentos, as pessoas e a igreja. Estejamos todos alinhados, afinados com a vontade de Deus, alinhados com o trono do Senhor. Vamos ao capítulo 3. Nicodemos visita Jesus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho?
Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino do céu, de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isto? Acudiu Jesus, tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Vamos parar aqui um pouquinho. Jesus veio trazer a síntese da mensagem do Evangelho. Nascer de novo. Apagar o passado, perdoar o passado, começar uma vida nova, uma página em branco, uma nova história. Por isso temos no livro da vida do Cordeiro a nossa história sendo registrada lá. E a palavra de Deus nos diz que é necessário, Jesus falou, nascer de novo. Não é verdade? Importa renascer, importa renascer. Com voz infalível disse Jesus, importa renascer. É isso mesmo, nascer de novo. Olha, o crente é aquele que nasceu duas vezes. Nasceu da carne e nasceu do Espírito. Mas vai morrer só uma vez. E depois vamos ressuscitar gloriosamente. Mas a pessoa que não tem Jesus nasceu só uma vez e vai morrer duas. Vai morrer fisicamente e vai ter a morte eterna, a sua condenação. Vai ressuscitar para condenação. Então, nascer de novo é o que Jesus disse, importa-vos nascer de novo, da água e do Espírito. Amém? Verso 16, você vai falar comigo de cor, vamos falar juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Verso 17. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Aqui vemos João anunciando o Evangelho para o mundo inteiro, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele, não
escolhidos, não predestinados, mas todo aquele que nele crê, não pereça, não seja condenado, mas tenha a vida eterna. Amém? Vamos ao verso 22, outro testemunho de João Batista. Verso 22. Depois disso, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado. Pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, dentre os discípulos de João e um judeu, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João: O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que eu vos disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Quem, todavia, lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e a todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Bem, assim termina o capítulo 3 do Evangelho de João. Este Evangelho é magnífico, é maravilhoso, você deve ler 1, 2, 3, 10, 20 vezes. Decore o Evangelho de João, ele nos mostra Jesus como Deus. Ele nos traz o alimento, a vida, o resumo de toda a Bíblia. Se ficasse só o versículo 16 do capítulo 3, nós já teríamos toda a mensagem do céu. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Assim Deus nos amou até seu Filho dar, o qual morreu na cruz a fim de nos salvar. Um dia ele há de vir com glória reluzir, tal é seu amor por mim. Deus nos amou e Deus nos deu seu Filho. Lançamos sobre os céus do Brasil o capítulo 3 do Evangelho de João e esta grande mensagem, esta grande oportunidade para que todo aquele que ouve e crê em Jesus tenha a vida eterna. E nesta hora nós vamos orar pelo Brasil, orar por nossa nação, orar para que a salvação do Senhor venha ao nosso país.
desde o Palácio do Planalto até a pessoa mais simples, aquele que está morador de rua debaixo das pontes, que todo brasileiro possa ter a oportunidade de conhecer Jesus, de se entregar ao Senhor e de nascer de novo, de ser nova criatura. Nós vamos orar nesta hora. Não esqueça de se inscrever no canal, de dar o seu like. Quando se inscrever, ative esse sininho para receber as notificações de vídeos, tá bom? E vamos rompendo na presença do Senhor. Vamos chegar aos 100 mil. Divulgue a nossa live, divulgue o nosso canal. Tem tantos vídeos para você assistir. Vamos rompendo na presença de Deus. E que você seja um mantenedor do Ministério Gideões 24 horas diante do Senhor, para fazermos juntos missões. Agora em janeiro vamos ter o desafio do pastor Gando ir à Nigéria, levar a mensagem à Nigéria, levar a torre de oração ali. Vamos orar, vamos contribuir, vamos juntos nesta missão gloriosa. Vamos orar pelo Brasil? Tome a bandeira do Brasil ou o mapa do Brasil, ou coloque a sua mão sobre o peito e vamos orar. Lembre-se, Natal está chegando, evangelize, dê Bíblias de presente, dê o livro dia a dia, assim você está fazendo missões e está evangelizando. Vamos orar então, pelo Brasil agora. Pai, eis-nos aqui em Tua presença. Louvamos o Teu nome grande e precioso, Te adoramos com todo o nosso coração, proclamamos a Tua glória, que Tu és o Senhor do Brasil, o Senhor de todas as nações. Um dia todas as nações virão e se prostrarão diante de Ti, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Louvamos o Teu nome, Te bendizemos e oramos, Senhor, para que venha sobre o Brasil de maneira poderosa a virtude, a unção, o conhecimento que está aqui no Evangelho de João. Tudo que lemos nos capítulos de hoje traz o entendimento, venha um poderoso avivamento sobre a Tua igreja, que o Teu povo se desperte para anunciar, para evangelizar, para orar, para ter vida de santidade, vida de oração. Livra-nos dos escândalos, dá-nos unidade, dá-nos este avivamento, Senhor, para que do Brasil flua a Tua bênção para todas as nações da terra. E o Senhor use a igreja brasileira para sustentar a nação em oração para a Tua glória. Sustenta-nos, ó Deus, dirige-nos, ó Deus, usa-nos, ó Deus, fala-nos, ó Deus, enche-nos com Teu Espírito Santo e capacita-nos como igreja para sermos, ó Deus, nas Tuas mãos, instrumento de bênção e de salvação. Pai, nós colocamos diante de Ti a nação brasileira. Tem misericórdia do Brasil, tem misericórdia. Tu nos sondas, nos conheces, Tu vês todas as coisas, Tu vês como o inimigo se arma, Tu vês como o inimigo usa de coisas sujas, da mentira, da injustiça, para tentar destruir a família, para tentar perseguir a Tua igreja, para tentar trazer o mal sobre o Brasil. Mas Tu és o nosso Deus, e a Ti, somente em Ti está a vida, a alegria, em Ti está a vitória, em Ti, Senhor. E nós cremos em Ti e oramos para que venha do céu a Tua bênção. Mas sabemos que para a Tua bênção vir é necessário arrependimento, é necessário perdão dos pecados. Por isso nos identificamos com a nação brasileira, clamando pelo Teu perdão. Perdoa os pecados da nação. Oh, como Jesus disse ali na cruz, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Nós nos identificamos como Esdras, Neemias, como Daniel, com os pecados da nação, clamando que o Senhor possa perdoar.
Conforme a tua palavra nos diz em 2 Crônicas 7,14, o Senhor disse: o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ouve, Senhor, perdoa, Senhor, sara a nossa terra, ouve, traz a tua bênção sobre o Brasil. Oh Deus, nós oramos para que o Senhor perdoe todo o pecado de feitiçaria. Ah, quantas pessoas fazendo magia negra, quantas bruxas, quantos bruxos têm atuado, ó Deus, na política e nas mídias de forma tão terrível, mas maior é o Senhor. E nenhuma maldição virá sobre o teu povo, que não venha nenhuma maldição sobre o Brasil, que o Senhor nos livre, Senhor, de toda feitiçaria e de todo pecado de feitiçaria. Perdoa, Senhor, estas pessoas, salva esses bruxos, salva estas pessoas, aplica nos seus corações o sangue de Jesus, sejam libertos. Nós oramos, ó Deus, para que o Senhor perdoe toda idolatria. Há tanta cegueira espiritual, tanta idolatria, tanta ignorância espiritual. Perdoa, Senhor, e traz a tua luz a estes corações. Salva, convence, revela quem tu és. Perdoa o pecado da imoralidade, das abominações cometidas contra o Senhor. Sodoma e Gomorra nos nossos dias. Livra nossos jovens, nossas crianças. Ó Deus, mostra aos professores sua responsabilidade. Salva esses homens e mulheres. Passa, Senhor, tua vassoura de fogo nas nossas universidades. Limpa de todo demônio, de toda atuação maligna, de droga, de promiscuidade. Limpa nossas universidades, nossas escolas públicas e confessionais e particulares, nossas creches. Limpa, Senhor, traz um novo tempo na educação brasileira, que tenhamos uma educação limpa, bonita, disciplina nas escolas, traz a disciplina de volta, Senhor, livra-nos, ó Deus, dessa confusão, esta anarquia que está no nosso ensino, e traz a disciplina, e traz o bom ensino. Tenhamos cientistas no Brasil, profissionais de nome, de capacidade, tenhamos professores em excelência no Brasil, traz boas universidades, traz boas influências para o Brasil, que tenhamos prêmios Nobel na ciência, na biologia, na física, na química, na matemática, ó Deus, na tecnologia. Traz, ó Deus, a tua bênção para nosso estudo. Limpa, opera, Senhor, com teu poder. Nós oramos pedindo perdão para os pecados da mentira, da injustiça, principalmente no meio político e na nossa comunicação, nos meios de comunicação. Obrigado porque o Senhor tem trazido bons canais de televisão que estão trazendo boas notícias, as notícias da verdade, que isto, ó Deus, possa se divulgar em todo o Brasil e nós possamos ter um ano de verdade anunciada. Abençoa, Senhor, esse tempo de eleições, livra-nos das mentiras, livra-nos dos confrontos, livra-nos do ódio, livra-nos das guerras, livra-nos de anarquia e que seja um ano tranquilo, tenhamos as urnas, ó Deus, confiáveis, tenhamos os votos realmente contados de maneira correta para a tua glória. Abençoe, Senhor, vindo o teu reino sobre o nosso país, venha o teu reino sobre o STF, venha o teu reino sobre o Senado Federal, venha o teu reino sobre o Congresso Nacional, venha o teu reino sobre o Palácio do Planalto, sobre os ministérios, sobre cada palácio de governo, sobre cada prefeitura, as assembleias legislativas, as câmaras dos vereadores. Venha o teu reino, expulsa as trevas, levanta homens e mulheres corajosos para levantarem a bandeira do teu nome, os princípios da moral, da ética, os princípios cristãos. Que o Brasil seja conhecido como uma nação cristã, que o nome do Brasil possa surpreender o mundo, a nossa economia possa aflorar de maneira poderosa e sobrenatural.
que a nossa moeda seja forte para fazermos missões, irmos até os confins da terra, levantando torres de oração, gideões mirins, igrejas, escolas. Usa-nos, ó Deus, dá-nos uma moeda forte, opera as tuas maravilhas na nossa economia. Abençoe os ministros, abençoe o presidente, dando-lhe sabedoria, protege a sua vida, dê-lhe graça, sabedoria nas palavras, nas atitudes, nas escolhas, nos decretos. O teu anjo esteja à sua direita, o Senhor o guarde e abençoe a sua família e dá-nos nestas eleições candidatos a governadores, a deputados, a senadores, homens e mulheres de bem e que sejam votados e ganhem as eleições, homens e mulheres cristãos verdadeiramente, homens e mulheres que vão levantar o teu nome e os princípios da ética, da moral, para a glória do teu nome. Abençoa a nação brasileira, abençoe, Senhor, todas as áreas, a saúde, fiquemos livres, todo o Brasil imune desse Covid-19, livra-nos, ó Deus, de ondas, livra esse carnaval, ó Deus, seja um fracasso em todo o Brasil, que o Senhor possa trazer às pessoas um entendimento e que não vão ao carnaval, que o Senhor possa abençoar, nós possamos fazer atos proféticos, orar, e que o Senhor destaque legiões de anjos nesse tempo para livrar o Brasil de anarquia, de confusão e de outras ondas de Covid. Livra-nos, que neste Natal, ó Deus, o Senhor possa trazer avivamento de que Jesus veio ao mundo, veio para salvar o que se havia perdido, se desgarrado. O Senhor veio para nós. Traz a tua mensagem, usa a tua igreja, traz poderoso avivamento sobre a igreja brasileira e usa-nos para ser bênção para o mundo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Deus te abençoe. Obrigada de vocês estarem aí conosco. Recebam nosso beijo, nosso abraço, nosso carinho, nosso muito obrigado. E juntos vamos até os confins da terra. Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser, quando estaremos aqui orando pelo Brasil, juntos, com um só coração. Amamos vocês, Deus os abençoe, Shalom, boa noite.